Eu começo, então. Isso, agora começou a gravação. Então, pessoal, o nosso capítulo 4 é o conteúdo inicial do nosso segundo bimestre. O título do capítulo é Globalização, Comércio Mundial e Blocos Econômicos. Tá? Então, vai continuar naquela toada da globalização, só que agora vai envolver a questão do comércio entre os países, né? O comércio internacional, o comércio mundial, e a questão da união de países para a formação de blocos econômicos. Tá? Então, os blocos econômicos são a união de países com o intuito de fortalecer as suas economias, né? Aumentar o comércio entre eles. Esse conteúdo tem início lá na página 90 e o próximo slide já traz lá o conteúdo da página 91. O comércio internacional, ou comércio mundial, ou comércio entre os países, ele é antigo, tá? Só que a globalização fez com que esse comércio aumentasse muito entre os países. Tá? O comércio internacional é essa relação de trocas de mercadorias e serviços entre os países. É difícil você ter um país que consegue produzir tudo, tá? Então, ele sempre é dependente de algo que vem de fora. Aí, se ele é dependente de algo que vem de fora, ele tem que manter uma relação comercial internacional, tá? Então, o comércio internacional é essa relação que os países fazem entre eles quando eles trocam mercadorias que eles possuem por mercadorias que eles não possuem, tá? Então, lá na página 91, ele coloca que o comércio internacional, ele cresceu muito no século XX, né? Um crescimento expressivo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando surgem aqueles grandes organismos que nós vimos lá no primeiro bimestre, o Banco Mundial, o FMI, o GATT, né? E o GATT, inclusive, que era o órgão que geria o comércio após a Segunda Guerra Mundial, aquela conferência Bretton Woods, né? Era, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu o GATT, e é uma organização que era responsável para o regramento do comércio internacional. Só que o GATT depois mudou de nome e passou a se chamar OMC, né? Em 1995 passou a se chamar Organização Mundial do Comércio. E essa Organização Mundial do Comércio, ela foi criada com o intuito de quê? Com o intuito de dar uma normatização à questão comercial envolvendo os países. Então, na página 91 ele coloca, né? A OMC foi criada após uma série de negociações iniciadas em 1936, com a rodada do Uruguai, mas foi concluída em 1999 com a Conferência de Marrakech, no Marrocos. Então, quando você fala em rodada, no caso aqui, não rodada de futebol, mas rodada envolvendo comércio, reuniões entre os países, geralmente intermediados pela Organização Mundial do Comércio, pela OMC, e a função dessas rodadas é discutir as questões comerciais, tá? As questões de protecionismo, as questões de barreiras que os países colocam, né, no comércio internacional. Então, geralmente, essas rodadas, né, elas têm por objetivo discutir a questão envolvendo o comércio mundial. Então, aqui ele coloca 3 rodadas, essa do Uruguai, que praticamente originou, né, a troca do nome de GATT para a OMC, a rodada de Doha também, em 2001, né, capital do Catar, e a rodada de Nairobi, no Quênia, né, um país africano. Então, o que você tem? Você tem uma série de rodadas, aí, a partir da década de 80, década de 90, os anos 2000, né, onde os países se reúnem e ali eles buscam o quê? Eles buscam, através de negociações comerciais, entre eles, chamados de multilaterais, aumentar o comércio daquela região, ou daquele grupo, ou daquele bloco, né? Enfim. Então, você tem uma série de questões que envolvem as rodadas, muitas vezes questões polêmicas, né? Algum país usa determinado produto na questão agrícola, algum país usa uma certa barreira sanitária para determinado produto, e aí sempre eles buscam, né, nessas rodadas, discutir essas situações. Mas muitas vezes os países subdesenvolvidos, né, eles ficam à mercê da vontade dos países desenvolvidos, tá? Porque a OMC, apesar de ser um organismo supranacional, envolve aí centenas de países, mas quem geralmente tem uma certa liderança são os países desenvolvidos, tá? E são os países que produzem os produtos com alto valor agregado, diferentemente dos países subdesenvolvidos que produzem o quê?
muitas vezes produtos commodities, né, matérias-primas vendidas no mercado internacional, e muitas vezes esses produtos aí, eles não têm uma barganha, né, um poder de negociação se comparado aos produtos industrializados. Tá? Então, esse aqui está na página 91, depois vocês vão dar uma lida nisso aí, para vocês assimilarem. Na página 92, ele trabalha a questão do protecionismo, né, que é muito comum no comércio internacional. Aí vai ter já uma discussão com relação ao modelo de sistema que nós vivemos, que é o modelo capitalista. O capitalismo tem como característica básica, né, a livre concorrência e a livre iniciativa. Tá? Então, se é livre concorrência, você tem que aceitar a concorrência de um rival. Só que os próprios países capitalistas, né, muitos deles produzem, né, eles produzem uma série de barreiras para evitar a concorrência de produtos estrangeiros. Isso aí é chamado de protecionismo. Tá? Inclusive, no texto aqui ele coloca, entre aspas, né, o protecionismo disfarçado, para dificultar até mesmo impedir a entrada de mercadorias de outros países em seu território. Os países criam barreiras não tarifárias, que são utilizadas, sobretudo, pelos países desenvolvidos. Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, né? E as mais comuns ele coloca aqui, né? Defesa comercial, defesa técnica, defesa sanitária e garantia de preços mínimos. Então, são regras que os países capitalistas, os desenvolvidos, criam, muitas vezes para impedir a chegada do produto de um país subdesenvolvido, que tem um preço, inclusive, menor, né, do que o que é vendido naquele país onde aquele produto vai ser comercializado. Nós tivemos um exemplo, algum tempo atrás, que o Brasil exportava para os Estados Unidos o suco de laranja. Não a laranja, mas o suco já, a laranja beneficiada. E os produtores americanos estavam lá descontentes porque o produto brasileiro chegava nos Estados Unidos mais barato que o produto americano. Aí o consumidor americano, o que ele fazia? Comprava o suco de laranja do Brasil. O que o governo fez na época? Ele aumentou alguns tipos de impostos ali da importação desse suco, para que o suco brasileiro chegasse pelo menos no mesmo valor para ser comercializado com o suco americano. Ou seja, é uma forma de protecionismo. Tá certo? Então, esse protecionismo aí, onde você cria uma série de impedimentos para evitar a concorrência estrangeira, nós podemos chamar de protecionismo disfarçado. Tá? Volta e meia vocês veem aí, né, a Rússia fala, vou deixar de comprar carne do Brasil porque qualquer tipo de problema no rebanho lá, e eles usam isso aí como uma defesa sanitária, enfim, eles colocam uma série de impedimentos ali, inclusive buscando, né, até a queda do preço dessa mercadoria. Tá? Então, aqui na página 92, ele dá uma boa... Ele fala sobre essas questões envolvendo as rodadas e também fala sobre protecionismo. Depois você dá uma lida nisso aí. É bem tranquilo, não é complicado, não. No próximo slide, pessoal, eu coloquei isso aqui, eu acho que foi até fora de ordem, mas esse slide aqui vai falar sobre a balança comercial. Tá? Se eu estou falando sobre comércio internacional, o comércio internacional, o que eu disse no início? É o comércio que envolve os países. Né? Então, o que você tem? Você vende para determinados países e compra de determinados países. Então, o que você tem? Essa venda externa e essa compra externa. Então, a venda externa nós chamamos de exportação e a compra externa nós chamamos de quê? De importação. Aí, o que você tem? Você tem uma relação entre exportação e importação que vai me dar um resultado. Então, essa relação entre o que você vende, o que você compra, o que você exporta, o que você importa, nós chamamos de quê? De balança comercial. Então, a balança comercial é o resultado que você tem, um resultado matemático mesmo, que você tem entre quem? Entre o que você exporta e o que você importa. Aí eu coloquei no slide aí, entre parênteses, a palavra superávit e a palavra déficit. Tá? Superávit e déficit. Professor, o que é isso? Quando você tem uma relação internacional, você pode ter saldo positivo, aí coloquem aí na anotação de vocês, né, superávit, ou você pode ter saldo negativo na balança. Aí você vai ter o quê? Déficit. O que é o superávit? É quando eu exporto mais para fora do que eu importo. O déficit é o contrário. Eu importo mais do que eu exporto. Vamos pegar um exemplo matemático para a gente matar esse conteúdo aí, né?
Imagine, a balança comercial, ela pode ser feita diariamente, tá? Calculada diariamente. Semanalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, tá? Todo ano tem o resultado da balança. Aí vamos pegar um exemplo fácil, vamos supor, do dia de ontem. Ontem foi 21 de julho. O Brasil vendeu para fora, ele exportou mercadoria e ele comprou mercadoria também. Ele comprou de outros países. Suponhamos que ontem o Brasil vendeu lá, exportou R$ 1 milhão de determinada mercadoria para determinado país. Para o país A, vamos colocar um exemplo aqui. Ele exportou 1 milhão, só que ele importou desse país A 600 mil. Então, quando você coloca na matemática 1 milhão menos 600 mil, você vai ter um saldo de 400 mil. Esse saldo é o quê? Negativo ou positivo? Positivo, né? Então, o que você tem na balança? Um superávit. Então, superávit comercial, vou colocar aqui o mouse aqui, ó. Superávit comercial, esse primeiro exemplo aqui, é quando a exportação supera a importação. Então, se eu exportei 1 milhão e importei 600 mil, 1 milhão menos 600 mil, eu vou ter o quê? Um saldo positivo de 400 mil. Aí nós temos o quê? O déficit. O déficit é o contrário. Vamos supor que o país B, eu tenho lá eu tive uma relação com o país comercial ontem com o país B. Eu importei do país B 1 milhão. Tá? Eu importei 1 milhão. Só que eu exportei 800 mil. Então, se eu pegar 800 mil que eu exportei, a exportação sempre no início, né? Menos 1 milhão que eu importei, vai dar o quê? 800 mil menos 1 milhão, vai dar menos o quê? Menos 200 mil. Então, com esse país B, eu tive uma relação comercial deficitária. Então, o déficit comercial é quando você tem o quê? A importação superando a exportação. Correto? Então, é muito comum você ver na televisão, você vê lá na imprensa, né, nos jornais, eles disserem, ó, ontem fechou o mês de junho e a balança comercial foi superavitária, ou seja, foi positiva. Ontem fechou o mês de agosto, vamos supor 2000 e alguma coisa, e a balança comercial foi deficitária, ou seja, as importações superaram as exportações. Então, como eu disse agora há pouco, a balança comercial pode ser calculada diariamente, tá? Semanalmente, trimestralmente, mas geralmente você tem um valor no final do ano que vai te dar a balança comercial como um todo, tá? Tranquilo aí, galera? Tranquilo, né? Alguma dúvida pode colocar no chat lá ou pode me interromper no áudio, tá? Não tem problema algum. O próximo slide está na página 93, ele fala sobre o comércio global, mercadorias e serviços. Veja bem, então o comércio global, vocês viram no início que ele vem crescendo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Ele passou por um grande crescimento, aumentou-se o comércio entre os países devido à própria globalização. Vocês se lembram, né? A globalização ela tem seu auge na década de 70, né? Onde você vai ter o quê? A revolução técnico-científica, a chamada terceira revolução industrial. O que mais se desenvolve? A área de vocês, a área da informática, tá? Telecomunicações, biotecnologia, microeletrônica, eletrônica, enfim, as áreas aí de tecnologias modernas. Aí o que você tem nesse quadro aqui, ó? Você tem um crescimento do comércio, da exportação mundial, desde o início do século XX, né, desde meados do século XX, 1950, e você tem lá um valor de cerca de 91 bilhões de dólares, que chega lá em 2011, 11 trilhões de dólares. Então, você sai de uma casa de bilhões para uma casa de trilhões de dólares aí em cerca de 60 anos. Tá? Aí embaixo tem o comércio agora dos dois setores, não só o comércio de mercadorias, mas de bens. Mercadoria está de azul e de bens está em vermelho. O que você tem lá? O ano 2016 é um dado mais recente. O ano 2016, o mundo comercializou de mercadorias 15 trilhões de dólares. Trocas de mercadorias entre os países. E o ano 2016 foi quase 5 trilhões de dólares comercializados de serviços. Então, se você pegar 15 trilhões e quase 5 trilhões, vai dar 20 trilhões de dólares, mais que isso, né? Comercializado em 2016,
envolvendo os países. Então, o comércio global, ele é importantíssimo para qualquer país. Por quê? Porque ele envolve, né, recursos que podem melhorar a qualidade de vida nos países, tá? Então, aqui na página 93, vocês vão dar uma lida nesse material, e ele comenta aqui, né, quem é os principais exportadores de mercadorias no mundo e quem é os principais importadores de mercadorias. Tem um gráfico de pizza aqui embaixo, tá? Que ele coloca lá, né, o maior exportador de mercadorias no ano de 2014 foi a China, é o país que mais exporta. E o país que mais importa, em 2014 também, é os Estados Unidos. Tá certo? Então, aqui você tem uma discussão sobre o comércio mundial. Alguns países têm economia fechada, mas a maior parte deles tem a economia aberta. Alguns países aceitam investimento estrangeiro, alguns países não, né? Esse investimento estrangeiro, vocês se lembram lá do conteúdo anterior, pode ser produtivo ou especulativo. Na página 94, galera, coloca lá. Nós temos o comércio de serviços também, tá? Então, aqui, esse gráfico ainda é de mercadorias, tá? Eu estou colocando aqui só para vocês entenderem essa evolução. Você tem lá, em 1948, 58, aqui está em bilhões, né? E aqui está em trilhões já. Então, houve o quê? Houve um crescimento do nosso comércio internacional, que ele coloca, né? Em 1948 até 2008, as exportações cresceram 28.000%, e o grande boom, o grande crescimento se deu entre a década de 60, 68 até 78, onde as exportações cresceram 400%. Então você teve um crescimento muito grande aí, principalmente no início da Revolução Técnico-Científica. Tá? E aí ele coloca o que está aqui na página 94, que é o comércio de serviços. Certo? Professor, o que é o serviço? É uma prestação de serviço. Um transporte, né? Uma viagem que você faz, enfim, algum tipo de mercadoria que você compra em outro país, você importa, né? Então, transporte, serviços relacionados a bens, outros serviços, né? Viagens, são prestações de serviço que nós compramos aí, muitas vezes lá fora, e elas cresceram também. Se vocês observarem a tabela aqui, em 2016, os valores em bilhões, e aqui em 2005, 2010, 14, 15, 16, todas elas quase apresentaram crescimento. Então, o comércio mundial de serviços, por categoria, né, por atividade econômica, praticamente todos eles cresceram, tanto a exportação quanto a importação. Tá? Aqui está a OMC, a Organização Mundial do Comércio, né, 2017. Tá certo? Então, o comércio hoje ele é importante, não tem como você se manter isolado. O país que se mantém isolado, ele tende a perder a concorrência dentro do mercado internacional, por isso que é importantíssimo você manter aquecido o seu comércio internacional. Vocês estão vendo agora, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, o Covid está aí, né? Mais de 80 mil brasileiros já ceifados por um vírus invisível, né? E um dos setores que está conseguindo segurar a economia brasileira ainda é o setor primário, o setor do agronegócio. Mas o serviço, o setor industrial, está ruim. Esse ano aqui, a previsão do PIB brasileiro é crescer, reduzir aí cerca de 7% a 9%. E não é só o Brasil, são vários países do mundo que passaram por esse mesmo problema. Tá certo? Então, o comércio internacional é importante, mas muitas vezes uma crise econômica abala esse comércio. Como houve aquela crise lá que nós discutimos também, lá em 2007, 2008, nos Estados Unidos, né, no setor imobiliário, que acabou afetando também o comércio internacional naquele momento. Tá? Então, agora, essa questão do Covid-19, ele está afetando muito o comércio internacional. Aos poucos, as economias estão se reabrindo, né? E o comércio está se aquecendo novamente. Só que vai demorar e a previsão é que a maior parte dos países, né, tem aí um resultado negativo na balança comercial, né? Tem um resultado econômico aí bastante ruim nesse ano 2020, tá? Então, aqui na página 94, ele coloca os países principais exportadores de serviços, os Estados Unidos, e o país principal importador de serviços, que também é os Estados Unidos, lá em 2014. Tá? Então, ele coloca lá no gráfico, né? E aí tem os serviços, ele cita alguns serviços, né? Telemarketing, call center, consultoria, né? O próprio serviço de internet, tá? Enfim, as telefonias, enfim. Nós temos vários serviços oferecidos pelos países no mundo. No próximo, aí nós pulamos a página 95, que é um exercício, na página 96,
tem lá os blocos econômicos, tá? O item 3, blocos econômicos. Então, quem está desde o início da aula, já anotaram aí, né? O que é um bloco econômico? O que é um bloco econômico, galera? É um conjunto de países que visam, entre eles, fortalecer o comércio entre eles, tá? Então, a OMC, ela, apesar de ser um organismo que tenta aí manter algumas regras para o comércio internacional, é muito comum os países fazerem relações econômicas em bloco, tá certo? E, inclusive, eles têm poder de pressão, inclusive, sobre a própria OMC, tá? Então, os blocos econômicos, eles são organismos supranacionais, organismos que reúnem vários países, né? Geralmente são 2, 3, 4 países, enfim. A União Europeia tem 27, e a função deles é o quê? Facilitar entre eles o comércio de mercadorias e serviços, tá? E ele coloca nessa página 96 as modalidades de blocos econômicos. Aqui no slide eu troquei a palavra modalidade por etapas de formação de um bloco econômico, mas é a mesma coisa. Tá? Ou estágios de integração, que também é a mesma coisa. O que você tem? Quando os países se unem, eles podem formar um desses 4 estágios aí de bloco econômico. Uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum ou uma união econômica e monetária. Professor, tem diferença entre eles? Tem. No primeiro estágio, no estágio chamado zona de livre comércio, a função dos países é apenas o quê? Facilitar entre eles a troca de mercadorias. Basicamente é isso. Aí eles procuram eliminar as barreiras tarifárias para estimular as trocas. Então, o NAFTA ele coloca lá como exemplo e a PEC como exemplo. Nós vamos ver mais na frente o que significa NAFTA e o que significa PEC. Tá? No segundo estágio, que é a União Aduaneira, os países praticam livre comércio também, o que tem no primeiro estágio, só que eles têm uma tarifa entre eles, chamada de TEC. É esse exemplo que está aí, ó, tarifa externa comum. É uma tarifa que eles usam, os países membros daquela união, eles usam para negociar entre eles e com outros países. Certo? Então, essa TEC é uma tarifa que eles usam padronizada, né? Eles vão usar os mesmos valores, a mesma alíquota, para negociar com outros países de fora do bloco. O terceiro estágio, a terceira modalidade, a terceira etapa de integração, já é mais completa. Tá? Aqui você vai ter o chamado mercado comum. Você vai ter o que tem no primeiro, você vai ter o que tem no segundo, só que agora você vai ter liberação para circulação de pessoas e também de investimento, de capitais. Então, o terceiro estágio, você vai ter o quê? Você vai ter as pessoas circulando livremente entre os países, um simples documento de identificação, e você vai ter o quê? Não só liberalização de capitais, pessoas, mas também mercadorias e serviços, mas também você vai ter o quê? Você vai ter a tarifa externa comum que eles vão negociar com outros blocos. Correto? Aqui ele até coloca aqui a circulação de trabalhadores também. Tá? Então, um exemplo de mercado comum é a União Europeia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a União Europeia. O Mercosul ainda não é, tá? Esse slide tem esse pequeno erro. O Mercosul, apesar do nome sugerir, né, um mercado comum, ele está em integração para, no futuro, ser um mercado comum. Ele está na fase 2 de União Aduaneira. E, por fim, nós temos lá, pessoal, só ver aqui, pacote de emendas constitucionais, não é PEC, não, é TEC. É TEC, tá? União Econômica e Monetária. É o último estágio. Nesse último estágio, o que você tem? Você vai ter os países com as características do primeiro estágio, do segundo estágio, do terceiro estágio, só que agora você vai ter o quê? Você vai ter o que nós chamamos de moeda única, Banco Central único, Parlamento único, Exército único, ou seja, você vai ter uma integração quase que total entre os países. O único exemplo de União Econômica e Monetária hoje no mundo é a União Europeia. Mas não são todos os países da União Europeia que utilizam o euro como moeda única. Então, tem alguns países da União Europeia que estão dentro do mercado comum, tá? E alguns países que estão dentro do quê? Da União Econômica e Monetária. Correto? Então, é o estágio mais completo de integração entre os países membros. Os países adotam o quê? Mesmas políticas econômicas, trabalhistas, fiscais, e adotam, inclusive, a mesma moeda, tendo um banco, né? Um banco central único entre eles. Correto?
Então, a União Europeia é o bloco econômico mais completo hoje, é o bloco econômico mais integrado que nós temos hoje no mundo, de exemplo de blocos econômicos, tá? Aqui na página 96 ele comenta, né, o que é uma zona de livre comércio, o que é uma união aduaneira, o que é um mercado comum e o que é uma união econômica e monetária, tá? Na página 97 tem um mapa com os países reunidos em bloco, tá? Tem vários blocos lá, tem a legenda, né? Os principais blocos, são diversos blocos, dezenas de blocos no mundo, e nós vamos ver aqui os principais, tá? Nós veremos aqui os principais lá na página 98. Então, passem lá para a página 98, tem o quê? O principal bloco hoje da atualidade. Quem que é o principal bloco econômico hoje da atualidade? É a União, o quê? A União Europeia. Tá? Então, a União Europeia ela foi criada pelo Tratado de Maastricht, está escrito aqui na página 98, em 1992. E os membros da União Europeia faziam parte de um outro bloco chamado CEE, Comunidade Econômica Europeia. Tá? Então, em 1992, a Comunidade Econômica Europeia mudou-se de nome e passou a se chamar o quê? União Europeia. E a União Europeia ela é um bloco tão antigo que ela surge em 1944. Nem nesse slide aqui tem, ó. Em 1944, se vocês forem pesquisar um pouco mais a fundo, surgiu o tal do Benelux. Benelux é iniciais de Bélgica, o Nederland, que é Holanda em português, e Lux, Luxemburgo. Então, lá em 1944, se não me engano, esses três países começaram, abriram uma zona de livre comércio entre eles para facilitar a comercialização, principalmente de minério de ferro e de carvão, em 1944, lá no auge da Segunda Guerra. E depois, esses países começaram a se unir entre eles ali, e surgiu o quê? Em 1957, o Tratado de Roma, foi um acordo assinado entre os países, né? E ali surgiu o Mercado Comum Europeu. Tá? Então, aqui, se vocês pegarem eu vou mandar depois esse PDF para vocês com esse slide, vocês vão ver que a União Europeia começou com 6 países e com o tempo, mais países foram ingressando dentro desse bloco. Ele chegou até 28 blocos, sendo que nesse ano aqui, vocês se lembram, né? Houve a saída do Reino Unido. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tá? Então, aqui na página 98, ele fala um pouquinho sobre a origem da União Europeia, fala sobre o euro, tá? O euro passa a vigorar a partir de 2002, é a moeda única da União Europeia, mas não são todos que utilizam, tá? E aí ele fala de alguns tratados aqui que facilitaram, né, a vida e a entrada de outros países dentro da União Europeia. Tá? Então, aqui na página 99, tem os Estados-membros da União Europeia cuja moeda é o euro, lá tem todos, tá? Quem tiver alguma dúvida. E o verde são estados da União Europeia cuja moeda não é o euro. Então, se você pegar lá Reino Unido, Suécia, Dinamarca, Polônia, República Tcheca, Hungria, Croácia, Romênia, Bulgária, eles não adotam o euro. Correto? Então, quem não adota o euro ainda é um mercado comum. Quem já adota o euro, e está liberado quase tudo lá dentro, aí é União Econômica e Monetária. Tranquilo aí, galera? Tranquilo, né? Na página 100, ele fala dos países que, pouco a pouco, têm entrado dentro da União Europeia, ele coloca lá, né? Quem pretende aderir à União, ele fala lá que Macedônia, Montenegro, Turquia, querem entrar dentro da União Europeia, só que para você entrar, você tem que cumprir alguns pré-requisitos. Então, não é fácil entrar. A Europa tem 48 países, pessoal. 27 só participam da União Europeia, ou seja, tem 21 países fora, e muitos desses 21 estão querendo o quê? Participar da União Europeia. Só que tem que cumprir uma série de regras, de pré-requisitos para poder entrar dentro desse bloco. Tá? Aí ele faz um retrospecto final aqui da evolução da União Europeia, isso que eu coloquei aqui para vocês, tá? Esse segundo mapinha está lá na página 100, está lá desde quando ela surgiu, 1957, né, Tratado de Roma, até 2013, que foi o último país que entrou na União Europeia, que foi a Croácia, tá? O 28º país, só que o livro não está atualizado, tá? Esse livro é de 2016 e não tem aí a saída do Reino Unido aí nesse ano, tá? Partindo lá para a página 101, tranquilo aí, galera? Qualquer coisa, coloca no chat, eu abro o áudio aí, fala comigo, tá? Na página 101 tem aqui, eu coloquei basicamente, né, as bandeiras dos países que participam da União Europeia. Então, se você pegar a coluna aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países. 4 colunas
7 vezes 4, né, 28. Com exceção do Reino Unido, você vai ter 27 países dentro da União Europeia. Então, aqui tem, por ordem alfabética, né, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre e Dinamarca. Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, que é a Holanda, né? Polônia, Portugal, tira daí, né? Pode riscar o Reino Unido, a República Tcheca, Romênia e Suécia. Então, são os 27 países hoje membros da União Europeia. Mas só que a fila é grande, tá? Vocês viram aí que Macedônia, Montenegro, Turquia, né? Eles estão lá esperando serem aderidos dentro da União Europeia. Alguns querendo entrar e alguns saindo, né? É bem estranho. E aqui eu coloco já na página uma discussão do slide, na página 100 tem alguma coisa que fala sobre isso, a questão dos desafios da União Europeia. Veja bem, a União Europeia, até recentemente, era o bloco mais sólido do mundo, o mais completo, o mais sólido, o mais integrado, só que ele está tendo problemas internos, né? Vocês viram agora que a pandemia do Covid-19 afetou também o continente europeu, né? Quem não se lembra lá dos dados da Espanha, dos dados da Itália, né? E ontem, inclusive, no telejornal, vocês viram que eles assinaram um acordo, 750 bilhões de euros, né? Para socorrer principalmente os países que foram mais atingidos. E desses países, a Itália vai pegar, se não me engano, 209 bilhões de dólares. Tá? Então, os 27 países participaram de uma série de negociações para tentar, entre eles, né, levantar recursos para socorrer os países que foram afetados ali pela pandemia da Covid-19. Então, dentro da própria União Europeia, há essa questão de solidariedade. Os países buscam, entre eles, ajudá-los, né, mutuamente. Só que ela enfrenta uma série de desafios, o que está levando à desintegração da própria União. Vocês viram aí que o Reino Unido saiu e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui ele coloca 5 grandes desafios que abalaram a União Europeia nos últimos anos. A questão econômica, ou seja, tem países dentro da União Europeia que, apesar de serem desenvolvidos, têm uma economia mais frágil, principalmente os países do Sul, Portugal, Itália, Irlanda, Espanha, Grécia, são países importantes da União Europeia, só que, economicamente, eles não são grandes potências dentro da União Europeia. Tá? Então, eles têm uma qualidade de vida não ruim, mas inferior a certos países da própria União. Tá? Então, o desemprego, a questão de fuga de capitais, a questão de falta de investimento, fez com que houvesse crises nesses países, principalmente a partir de 2007, 2008, que fez com que a economia desses países passasse por dificuldade. Aí o que acontece? Os países ricos da União têm que fazer o que eles fizeram ontem, pegar dinheiro, muitas vezes a fundo perdido, doar mesmo dinheiro, não receber, ou emprestar com uma carência grande para o devedor pagar, ou com juros baixíssimos para o devedor pagar bem para frente, para que não tenha nenhum tipo de dificuldade econômica. Então, isso aí também, essa instabilidade econômica, gera o quê? Crise dentro da União Europeia. Esse acordo de ontem que eu citei, ele só foi fechado porque eles conseguiram convencer os países do norte, principalmente a Dinamarca e a Finlândia, que estavam meio segurando, né, para não fazer esse empréstimo ali para os países mais ao sul, principalmente a Itália. A Itália que abocanhou, né, o maior recurso desse empréstimo de ontem. Cerca de metade do recurso é a fundo perdido, o dinheiro foi dado mesmo, não vai voltar, né, e outra parte do recurso, ele é o quê? Outra parte do recurso, ele é a nível de empréstimos com juros de, posso dizer, de mãe para filho, né? Juros baixíssimos, tá? A questão migratória também, ó. O fluxo migratório para a Europa é muito grande, tá? Principalmente a partir de 2015 que ele coloca, né? Por quê? Porque há vários países em crise no mundo. A globalização é desigual. Vocês já viram aí várias vezes eu falar sobre isso, né? Ela faz com que os países ricos se tornem mais ricos e os pobres mais pobres. E aí o que acontece? A população pobre dos países pobres buscam migrar para os países ricos, onde a qualidade de vida é melhor. Aí o que acontece? Os países ricos fecham as fronteiras, evitando essa entrada da população pobre, o que gera uma certa estabilidade também. Então, lá na Europa, são grupos, principalmente grupos vindos da Turquia, grupos vindos ali do Oriente Médio, grupos de países africanos, de pessoas desses países, refugiados principalmente,
que tentam chegar diariamente na Europa e são muitas vezes pegos, né, são aprisionados e são devolvidos para o seu país de origem. E o que você tem também dentro disso? O grupo de pessoas da própria Europa que criam partidos políticos, muitas vezes de extrema-direita, que acabam colocando lá que é necessário perseguir, né, expulsar esses imigrantes. Então, tem vários partidos um pouco mais radicais, né, que buscam o quê? Que buscam perseguir esses imigrantes aí, e muitas vezes acabam até assassinando esses mesmos. Outra questão importante também que a Europa tem como desafio é a questão do terrorismo. Então, vários grupos mais radicais, que não são muitas vezes europeus, mas tem lá infiltrados na Europa, né, tem lá uma célula na Europa, principalmente o Estado Islâmico, eles estão lá, volta e meia, praticando atos de terror naquele continente. Sequestram empresários, invadem determinados locais, né, públicos ou não, e acabam provocando terror lá em certos locais, porque eles falam que é necessário que a Europa veja também a situação dos países mais pobres. Então, aqui, no texto, ele fala França, Alemanha e Turquia foram os principais países afetados pelo terrorismo praticado pelo Estado Islâmico, tá? Principalmente porque há vários europeus que se aliam, inclusive, né? Se aliam, se tornam membros do Estado Islâmico e atuam dentro da Europa. Conservadorismo, outro desafio da União Europeia. Tá? Então, o que acontece? Desde 2014, muitos países da União Europeia, alguns líderes, têm utilizado esse discurso um pouco mais radical de perseguição aos imigrantes, né? Colocando a culpa nos imigrantes, ou seja, alguns partidos de extrema-direita, principalmente os partidos mais radicais, eles têm ganho espaço dentro do parlamento, dentro da Europa. A União Europeia, ela tem um parlamento único também, deputados lá, e muitos membros do parlamento europeu vêm dessa classe política aí, que é um pouquinho mais radical, que prega veementemente o nacionalismo, né? Eles pregam lá a união da Europa, a não vinda de imigrantes, né? Eles são mais conservadores, são mais tradicionais, né? Eles criticam muitas vezes a política de direitos humanos, criticam muitas vezes a política de programas sociais, porque eles não querem, acho que isso aí é coisa da população, de governos populistas, né, governos muitas vezes relacionados à esquerda, e aí gera essa certa ascensão do conservadorismo no continente europeu. E por fim, eu coloquei lá para vocês o Brexit. O Brexit, como já aparece na sigla aí, né, o BR quer dizer Britannics, esse de saída, né? Saída dos britânicos do Reino Unido. Então, essa saída é o primeiro golpe na integração da União Europeia. Por quê? É um dos principais países da União Europeia que deixou o bloco. Olha o exemplo que o Reino Unido está deixando. Se o principal país da União Europeia está deixando o bloco, os demais podem deixar também, né? Será a primeira vez em 60 anos que um membro abandona o bloco. Mas por que a União Europeia por que o Reino Unido está abandonando o bloco? Principalmente devido a essas questões aí de você tirar dinheiro do bolso. Muitas vezes você deixa de investir no seu próprio país ali, né, o Reino Unido, para investir nos demais países. Então, a crítica que se faz é que muitas vezes o país ele deixa de ter investimento interno para ajudar os demais. A questão da solidariedade que eu disse há pouco. Então, tem vários motivos para que o Reino Unido deixasse o bloco, né, a União Europeia, mas um dos mais fortes é essa questão. Eles muitas vezes não concordavam com as decisões da maioria em ajudar os países mais pobres dentro da Europa, né? E a própria população criticava isso. E os governos daqueles países atendiam, né, os anseios populares. Tá? Se vocês viram agora há pouco, coloquei lá algum tempo atrás, que o Reino Unido não utilizou o euro, ele não trocou a sua moeda. Ainda hoje é a libra esterlina. A libra esterlina foi a principal moeda antes do dólar, né? Até o século XVIII, XIX, a libra esterlina era a principal moeda das trocas internacionais, foi substituída pelo dólar americano. Tá certo? Então, a qualidade de vida dos britânicos aí, com a União Europeia, ela não deu aquela guinada que eles achavam. E aí os governos locais fizeram o quê? Consulta à população, e a população que elegeu, né, a saída do Reino Unido. Eles fizeram a votação, um referendo lá, e eles decidiram pela saída. Correto? Então, aqui está na página 100, a gente encerra ali a União Europeia,
E vamos no próximo slide. São 17 slides, tá? Já estamos terminando. Que é o NAFTA. Veja bem, o NAFTA é o bloco econômico que também já desapareceu, tá? Inclusive, esse livro aqui não está atualizado. A gente vai ver daqui o próximo slide que fala que o NAFTA ele foi um bloco econômico que surgiu em 1º de janeiro de 94, reunia países da América do Norte, tá? Os 3 países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, 2 riquíssimos, né? Estados Unidos e Canadá, e um país subdesenvolvido em desenvolvimento, né? Que é o México, que a gente chama hoje de país emergente. Tá? Então, o NAFTA é um acordo simplesmente de livre comércio, é uma zona de livre comércio, lá não é União Aduaneira, lá não é mercado comum, lá não é também União Econômica e Monetária, é apenas uma zona de livre comércio. Já pensou você liberar a fronteira Estados Unidos e México, o México seca, né? A população mexicana migra para os Estados Unidos, é uma boa parte dela. Então, a intenção do NAFTA era formar ali uma zona de livre comércio dos países da América do Norte, para aumentar o comércio entre eles, e o México tinha como função básica era o quê? Fornecer principalmente matéria-prima para os países dali da região, Estados Unidos e Canadá, e muitas empresas americanas foram para o México para utilizar o quê que o México tinha de vantagem econômica? Mão de obra barata. Certo? Então, lá no México, até bem pouco tempo atrás, era coalhado de empresas americanas que iam para o México em busca do quê? De uma característica básica dos países subdesenvolvidos, que é a mão de obra abundante, muitas vezes qualificada e barata. Tá? Ali surgiram várias empresas montadoras americanas, que eram chamadas no México de maquiladoras. As maquiladoras eram empresas americanas que estavam sediadas no México para aproveitar a vantagem econômica da mão de obra barata. Tá? Aí o que aconteceu? O NAFTA ele existiu até 2018. Vou passar aqui para o próximo slide. Tá? Aí o que aconteceu? Em 2018, melhor dizendo, né? Aconteceu um evento lá, a Cúpula de Buenos Aires, daqui na Argentina, e nesse evento o presidente americano ele decidiu pela mudança, né, do NAFTA para originar um outro bloco na região, envolvendo os 3 países também, que é o UNSCA. Tá? Professor, o que é UNSCA? É as siglas, né? O S, United States, USA, né? O M de México e o CA do Canadá. Então, a sigla das iniciais dos países que compõem lá a América do Norte. Tá? Então, aqui ele coloca que trata-se de um acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá para substituir o Tratado de Livre Comércio, que era o NAFTA. Tá? Foi criado em 2018. O USCA foi fechado depois de várias rodadas, que eu falei para vocês, né? As rodadas entre os países para ver o que é certo e o que é errado, né? E os presidentes assinaram, né? Eles assinaram lá essa mudança do NAFTA para o UNSCA. Ele até coloca no texto aqui, né, que o UNSCA seria o quê? Seria o NAFTA 2.0, ou seja, um NAFTA mais robusto, né? Este acordo comercial pretende incentivar a zona de livre comércio na região, tá? E vai movimentar cerca de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, né, segundo os países lá, um valor muito alto. Só para você ter uma ideia, o mundo, né, vocês se lembram lá, comercializa cerca de 25 trilhões. Só esse bloco aí, 1 trilhão, né? Cerca de um valor expressivo para essa região. Tá? E aí ele coloca que o presidente Trump declarou no encontro do G20 que o acordo traria prosperidade para a região, inovação tecnológica para os países envolvidos e que mudaria o cenário comercial atual. Mas o Trump, não deixa claro aqui, ele utilizou o UNSCA para que ele trouxesse as empresas americanas que estavam no México para os Estados Unidos. Então, quando eu estava em sala, vocês se lembram, né, que eu comentei com vocês que um dos motivos da popularidade do presidente Trump ser um pouco mais elevada é porque ele reduziu o desemprego. E um dos fatores para a redução do desemprego nos Estados Unidos é que muitas empresas que estavam sediadas no México, americanas, voltaram com o governo Trump para os Estados Unidos. Tá certo? Então, ele incentivou a volta dessas empresas, tirou uma série de impostos que eram cobrados nos Estados Unidos para que elas produzissem dentro dos Estados Unidos. Automaticamente, ela diminuiu o desemprego nos Estados Unidos e aumentou o desemprego no México.
Tá? Então, algumas pessoas dizem que a função do UNSCA foi o quê? Foi fazer com que o México se tornasse mais dependente dos Estados Unidos do que já era no NAFTA. Tá? E o Canadá é um país rico, não há limitação, não há fronteiras lá totalmente guarnecidas entre Canadá e Estados Unidos, porque os dois são o quê? Os dois países são desenvolvidos. Tá? O Canadá é uma potência, mas é dependente do que? Ele é dependente da vontade americana. O próximo slide é o slide 13, tá? Lá na página 102, tá? Que vai falar sobre o bloco do Brasil. Tá? O bloco do Brasil é o Mercosul. O Brasil também participa dos blocos econômicos e nós estamos dentro de um bloco denominado Mercosul. O Mercosul é uma sigla também, Mercado Comum do Sul, né? Mas ele não chega a ser um mercado comum. Ele é o quê? Uma união aduaneira aí, uma união aduaneira só. Tá? Ele libera a circulação de serviços, libera a circulação de bens, mas ele não tem lá moeda única, ele não tem liberalização geral de pessoas também. Há uma liberalização geral de pessoas, mas há uma certa restrição também. Ele foi criado em 1991, tem lá a data, né? E os 4 países que originaram o Mercosul foi o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, os países do Cone Sul. O Cone Sul, essa parte mais ao sul da América do Sul. Ele reúne outros países como observadores, tá aqui, ó. O México é observador, alguns países querem entrar, entre eles a Bolívia, alguns países entraram, a Venezuela, galera, ela entrou, em 2015, ela entrou no bloco, 2005, ela foi admitida no bloco, só que depois ela saiu, porque houve problemas internos envolvendo a questão política da Venezuela, e tem países associados ao Mercosul, tá? Então você vê lá, Colômbia, Equador, Chile, Peru, são associados. Agora há pouco eu falei sobre o NAFTA, enquanto o NAFTA existia, o Chile também era associado ao NAFTA. O Chile é um dos países da América do Sul que tem maiores relações comerciais do mundo. Sempre está participando de um bloco ou de outro. Tá? Então, o Mercosul ele tem também problemas internos, tem problemas a serem resolvidos internamente, e dependendo dos governos, eles integram mais ou se afastam mais. Tá? Então, atualmente, nós temos o presidente brasileiro que muitas vezes não dá muita atenção para o Mercosul, ele prefere negociar com os Estados Unidos. Então, o Mercosul perdeu um pouco a importância nesse momento atual, devido a, não descaso, mas esse afastamento na integração, que até bem pouco tempo atrás existia dentro do Mercosul. Ah, então, o Mercosul hoje ele tem uma importância grande no mundo, porque é o principal bloco econômico da América do Sul. Ele está na fase de união, que é de união aduaneira. Aqui na página 102 e na página 103, ele coloca os valores, né? Eles colocam o que o Mercosul tem de importante, os principais parceiros do Mercosul, Brasil e Argentina, né? Sempre os dois maiores aqui da América do Sul. E ele comenta lá na página 104 a evolução do comércio, das relações comerciais envolvendo os países do Mercosul. Então ele comenta lá através do gráfico, né, dos gráficos, o aumento das exportações e das importações com o advento do Mercosul. Então ele surgiu na década de 90, né, em 1991, o Tratado da Assunção, foi o tratado assinado lá que originou o Mercosul, e você vê lá na linha, né, o aumento das exportações para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, e das importações também, né? Aqui está no caso do Brasil relacionado com os países da América do Sul, aqui do Mercosul, no caso. Aí nós temos um bloco também, um bloco não tão importante como o Mercosul, mas é importante sim, mas não tão importante quanto o Mercosul. A Unasul é uma sigla, União das Nações Sul-Americanas, é um bloco que visa fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas e sociais dentre 12 países da América do Sul. Então, todos os países da América do Sul participam da Unasul, com exceção da colônia, né? A colônia Guiana, que é Guiana Francesa. Certo? Então, eles são a função da Unasul é fortalecer não só a questão econômica, mas a relação comercial, política e social aqui dos países da América do Sul. Então, economicamente, a Unasul não tem uma expressividade como tem, né, o Mercosul aqui na América do Sul, mas é um bloco econômico também importante, tá? É uma zona de livre comércio. Enquanto o Mercosul é uma união aduaneira,
A Unasul é o quê? É apenas uma zona de livre comércio. Tá? E quase fechando, nós temos o quê? Nós temos a APEC, lá na página 104 também. Tá? A APEC é uma sigla também, pessoal. Todo bloco é denominado com siglas, né? Então, a APEC, Asia Pacific Economic Corporation, Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico. Então, reúne países banhados pelo Oceano Pacífico, principalmente países asiáticos, americanos e da Oceania. Ele funciona como um organismo intergovernamental de consulta, né? Ele não firma acordos, acordos como se fosse a formação de um mercado comum ou a formação da moeda única, mas é importante, ele é uma zona de livre comércio. Tá? E o NAFTA, o APEC, pessoal, ele é o quê? É o bloco que reúne a maior quantidade de países, de pessoas no mundo. Aqui ele coloca que cerca de 2,5 bilhões de pessoas participam desse bloco. E a PEC é o quê? Uma zona de livre comércio, um bloco de zona de livre comércio. 2,5 bilhões de pessoas totalizam, moram, né, nos países da APEC. E ele movimenta cerca de 50%, 55% do PIB internacional. Ou seja, metade do que é produzido no mundo, PIB, o que é? Produto Interno Bruto. 55% do PIB mundial é comercializado nos países que compõem o bloco APEC. E eles são responsáveis por 40% de todas as relações comerciais realizadas no planeta. Então, se nós fôssemos colocar na ponta da caneta, o bloco mais integrado que nós temos no mundo econômico é quem? A União Europeia. Mas o bloco que mais negocia, o bloco que mais movimenta recursos hoje no mundo é quem? A APEC. Por quê? Porque você vai ter grandes economias dentro da APEC. Eu coloquei aqui no outro slide os países membros da APEC, tá? 21 países membros. Então, você vai ter países da Oceania, Austrália, Brunei, países da América, né? Canadá, Chile, da Ásia, China, Taiwan, Hong Kong, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, da América de novo, México, até o México participa da APEC, tá? A parte da América banhada pelo Pacífico. O México tem o seu território banhado pelo Atlântico e pelo Pacífico. Nova Zelândia, Peru, Filipinas, Papua Nova Guiné, Rússia, Singapura, Tailândia, os Estados Unidos está aqui, ó, United States, o Vietnã. Então, o que você tem, galera? Você tem um bloco econômico que reúne grandes economias. Você tem a China dentro desse bloco. Você tem os Estados Unidos dentro desse bloco. Você tem o Japão dentro desse bloco. Então, só aí você vai ter o quê? Uma série de países com economias fortíssimas, e a função da PEC é o quê? Fazer uma certa concorrência à própria União Europeia. Porque eles não reúnem países europeus e países africanos, basicamente. Então você vai ter países da Oceania, países da América e países da América, da Oceania e da Ásia, países asiáticos. Correto? Então, a função da PEC é mais ou menos ser um obstáculo à própria União Europeia. Só que a PEC nada mais é do que uma zona de livre comércio, que a galera quer lá dentro apenas o que facilitar o comércio entre eles, as relações internacionais, as trocas comerciais entre eles. Aí nós temos o penúltimo parágrafo aqui na página 105, que ele fala sobre a Aliança do Pacífico. Então, ele coloca aqui na página 105, primeiro parágrafo, que os Estados Unidos, o Japão e mais 9 países oficializaram um outro acordo em 2015, chamado Aliança do Pacífico ou Parceria Transpacífica. A função maior, ele coloca aqui no terceiro parágrafo, né? A preocupação dessa parceria transpacífico ou aliança do Pacífico é fazer frente à União Europeia e também o quê? Barrar o avanço da China no mundo. Inclusive, para o pessoal do Matuma até confundir, eu falei que a China estava por trás da Aliança do Pacífico, mas na realidade é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos e o Japão criaram, né, essa Aliança do Pacífico, tentando o quê? Evitar, de alguma forma, o avanço da União Europeia nas relações internacionais e também conter, né, esse crescimento fantástico que a China sempre apresentou. Tá certo? Então, a parceria transpacífica foi criada lá em 2015, ela está na fase de zona de livre comércio,
representa hoje cerca de 30% do que é comercializado no mundo, 36%, né, do que é comercializado no mundo, e ela visa o quê? A criação de regras comuns entre esses 12 países, no intuito de quê? De manter um regramento comum na área comercial, trabalhista e ambiental. Correto, galera? Então, os blocos econômicos hoje pipocam no mundo, a globalização trouxe o quê? A integração, e é difícil você encontrar, vai ter sim alguns países que não participam de bloco algum, mas a maior parte deles sempre estão dentro de um bloco para que haja o quê? O aumento das trocas comerciais e que eles possam todos serem beneficiados por isso. Galera, tem aqui o último slide, que é o exercício, tá? Eu mando daqui a pouco para vocês, já é do segundo bimestre, tá? Professor, é para fazer entregar? Não, não é para fazer entregar. Isso aqui é exercício de revisão. Vocês vão deixar no material de vocês aí. Aí vou mandar, então, depois da aula eu mando nas duas turmas, tá? Quem aí, estou conversando direto, o Marcos e o JP, né? E esse exercício não vai ser entregue agora. Pode deixar fazendo um caderno, deixa bonitinho lá, que aí na próxima aula a gente vai discuti-lo. Ou seja, eu vou fazer a chamada de vocês, dos participantes, e com essa chamada eu vou colocar aquele conceito de 2 pontos. Então tem que deixar pronto, porque eu vou pegar no chat, tá? Vou pegar no chat, ó, fulano de tal, Bianca, Franciele, João Pedro, responda a número 1 para mim, aí eu vou anotar aqui, tá, galera? Então, a partir de agora, o exercício que eu vou passar, a gente vai corrigir aí nas aulas que nós temos aí no Meet. Tá? Deixa eu só parar a gravação aqui. Interromper a gravação.